bem com vocês? Voltamos com mais um vídeo aqui no canal e hoje é o vídeo de 6 meses do Aprendi com Vinho. E para isso trouxemos uma convidada especial. Ela já esteve aqui no canal, mas como ela é super especial, a gente quis trazer ela novamente. Bem-vinda, Cris Rota, a nossa enóloga favorita. Olá, boa tarde. Bom, mais uma vez, né? Uma honra, ainda mais no vídeo de comemoração de 6 meses. Então, atestando o sucesso, né, do canal, que tá bombando, eu me sinto muito feliz e muito honrada e desejo muito, muito sucesso para você e pro Leonan sempre. Muito obrigada, Cris. A Cris, ela foi a nossa primeira convidada do canal e a gente resolveu trazer ela mais uma vez aqui porque o tema do vídeo de hoje é para falar para vocês o porquê de vinho fazer bem à saúde. Muita gente escuta isso e não entende o porquê que vinho faz bem à saúde. Então a Cris vai explicar tudinho para vocês. Não é de hoje que a gente vê que o vinho faz bem à saúde. Isso já acontece há pelo menos 2000 anos. O vinho sempre esteve presente na vida do ser humano. Isso há muitas civilizações atrás. Desde para uso medicinal, como remédio para curar doenças, como também remédio para a alma. Podemos citar algumas civilizações que faziam o uso medicinal do vinho, como os gregos e os egípcios. Então, a gente já vai começar a encher a Cris de perguntas sobre esse assunto. Fala pra gente, Cris, por que esse assunto é tão famoso no mundo dos vinhos? O que está relacionado à saúde? Quais doenças o vinho pode trazer algum benefício? Bom, a gente já escuta falar há muito tempo, né? E são vários estudos e décadas e décadas o vinho foi estudado, foi sendo estudado e se foi descobrindo que existe no vinho alguns compostos que são benéficos à saúde. Tanto que, se a gente pegar a história do berço da viticultura e da enologia, que é a França e a Europa como um todo, a gente vai ver que os franceses principalmente usam o vinho desde criança, então em casa já é comum, é um alimento como qualquer outro, então ele está presente em todas as refeições, justamente por isso, por esses benefícios. O que o vinho tem então que ele é benéfico pra gente? É o que a gente conhece como os compostos fenólicos. Tanto que de uns 10 anos para cá, o vinho, no nosso país, ele não é reconhecido como um alimento, falando de legislação, mas ele já é considerado um alimento funcional. Então, muitas instituições ligadas à saúde veem o vinho hoje como um alimento funcional. E o que é um alimento funcional? São alimentos que a gente traz para a nossa rotina, para nossa alimentação, que vão proteger e prevenir, nos proteger de doenças e prevenir algumas doenças. E esse é o papel do vinho, então, com os seus compostos fenólicos. Existem dezenas deles, alguns mais estudados que outros. A gente tem quercetina, malvidina, ácido gálico e o mais famoso, que eu acho que já todo mundo escutou falar, porque ele é muito divulgado, existem já cápsulas, alimentos que, né, são enaltecidos justamente pela presença desse composto que é o resveratrol. Ele é o mais estudado até hoje, por isso que a gente escuta mais falar sobre ele, e também porque ele tem uma concentração muito elevada na uva e, consequentemente, nos vinhos. Não é só a videira que tem a presença dos compostos fenólicos, muitos vegetais, muitas espécies possuem, e ele é formado quando a videira é atacada, no caso da videira, por patógenos. Então pode ser fungo, pode ser um inseto, isso é um mecanismo de defesa. Então quanto mais a videira tem o ataque desses patógenos, desses micro-organismos ou insetos, mais ela vai produzir, então vai aumentar a concentração dos compostos fenólicos. E além disso, também vai depender da variedade, tem uva que tem mais, tem uva que tem menos, vai depender do clima, de uma série de fatores, então, para determinar o quanto de composto fenólico eu vou ter no meu vinho. A Mi perguntou, né, quais são as doenças? São muitas doenças, as mais estudadas que a gente tem comprovação científica hoje que o vinho é benéfico, então é para prevenir, por exemplo, doenças do coração, né, todo o sistema cardiovascular é protegido quando eu consumo o vinho. Recentemente, as doenças que mais foram estudadas e se descobriu que o vinho também pode ser benéfico são as doenças ligadas ao nosso sistema neurológico. Então, Parkinson, Alzheimer, as demências, elas são um meio de prevenção se eu consumo vinho para essas doenças. Mas também está relacionado à circulação, doenças metabólicas, câncer, prevenção de formação de células cancerígenas, ajuda no emagrecimento, faz bem para a alma, então ele também é visto como
um remédio para depressão, ansiedade. Então, assim, são infinitos benefícios. Coisa boa, né? Quem não gosta, né, de beber um vinho sabendo que vai estar fazendo bem à saúde. Cris, então fala pra gente, você citou os compostos, mas você pode falar qual a relação deles com esses benefícios à saúde? Bom, mas então por que esses compostos fenólicos são benéficos para a nossa saúde, né? Porque eles têm funções que nos ajudam o nosso organismo a funcionar melhor. Dentro do nosso organismo, a gente tem reações bioquímicas que causam, as nossas células respiram, né? A gente tem os nossos órgãos que precisam funcionar. Então, todo esse processo faz com que se formem os radicais livres. Acho que a gente já escutou muito falar sobre eles. Sim. E esses radicais livres, eles têm uma potência em inflamar as nossas células muito alta. Quando a gente tem um organismo equilibrado, ou seja, as funções estão ali, as nossas reações químicas estão acontecendo, tudo está funcionando bem, esses radicais que são formados dentro do nosso organismo, eles são combatidos automaticamente pelo próprio funcionamento. Mas a gente não tem uma vida equilibrada, né, do lado de fora também. Então a gente tem estresse, a gente às vezes é sedentário demais, fuma, se excede no álcool. Então, assim, vários fatores que vão contribuir para que exista uma formação maior de radicais livres. E aí o organismo precisa também de produzir mais compostos antioxidantes para combater, né? Pra gente não ter as inflamações. Por isso que a gente tem problema de coração, diabetes, câncer, né? Uma das principais inflamações que a gente tem no nosso organismo causa o câncer. Então, o resveratrol, todos os compostos fenólicos do vinho, a quercetina, a malvidina, eles vão ajudar a combater esses radicais livres, porque os radicais livres são moléculas químicas que estão aqui dentro e eles se ligam naquilo que tiver disponível. Então, se é o nosso organismo, os nossos órgãos que estão ali, ele vai se ligar naquilo que é bom. Se eu coloco um composto antioxidante, o radical livre vai ali porque ele tem uma afinidade maior com esses compostos. Então ele se liga ali e ele é neutralizado. Então essa é a principal função antioxidante. Mas além disso, ele é antifadiga, ou seja, ele ajuda, né, na nossa disposição, por isso que ele melhora o nosso metabolismo, a nossa digestão, a absorção de nutrientes, e ele é anti-inflamatório também. Então por isso que ele ajuda na prevenção dessas inúmeras doenças. Aquela tacinha depois do almoço ou junto com o almoço está relacionada a isso, né? Aí é que está, junto com a comida. Você tocou no assunto, eu já vou emendar então. Tomar o vinho por tomar é gostoso, o vinho é bom, traz um monte de benefícios igualmente, sim, mas todos esses benefícios relacionados à nossa saúde, eles ocorrem quando a gente consome o vinho com as refeições. Por isso que a cultura europeia, principalmente, é a coisa de consumir muito vinho com as refeições. Porque é ali que eu colho, eu preciso de todo o meu organismo funcionando, então, do processo digestivo. Porque quando eu tomo o vinho aqui sozinho, sem comida, a absorção do álcool é muito rápida pelo nosso organismo. Ele cai rapidamente na corrente sanguínea. O álcool é extremamente tóxico para o nosso organismo, por isso que quantidades exageradas nos fazem mal, e ele desidrata muito rápido as nossas células. Então, por isso que dilatam os vasos, então eu sinto dor de cabeça, sinto a boca seca, aquela sensação de ressaca do outro dia, é pelo excesso. Então, quando eu tomo a minha tacinha com a refeição, eu só vou colher os benefícios disso, porque daí o álcool não vai ser absorvido, eu estou num processo digestório, então eu tenho os alimentos junto, eu consigo metabolizar devagarzinho, e aí é uma quantidade mínima, né, de álcool, e aí eu colho os benefícios de que o vinho traz, de todos os compostos fenólicos. Legal, não sabia disso. Legal. Por isso que é aconselhável sempre com as refeições. Viu? Então, Fica pra a dica. beber aquela tacinha de vinho, tem que ter uma comidinha junto. Né? Cris, além desse consumo moderado do vinho trazer esses benefícios relacionados a essas doenças, teria algum outro benefício que você tenha conhecimento de que o vinho pode trazer para a saúde do ser humano? Com certeza. O vinho, além dos compostos fenólicos que a gente comentou que são super benéficos, ainda tem os minerais, então tem potássio, magnésio, e principalmente quando a gente fala de magnésio e potássio, cálcio, todos esses minerais, eles são super importantes para todas as nossas funções, então a gente precisa também. São quantidades muito pequenas? São, mas ainda assim são benéficas.
Além disso, eu comentei também, né, um pouquinho lá atrás, que o vinho já foi, também serve para auxiliar no processo de depressão, para ajudar, né, os sintomas de depressão. No século, acho que começo do século XIX, mais ou menos, numa universidade da Itália, Universidade de Bolonha, se eu não me engano, eles fizeram um estudo, um médico fez justamente um estudo usando o espumante como experimento com várias pessoas que tinham esse processo depressivo. Então eram um pouco ansiosas, tinham alguns sintomas de depressão. A gente não está falando aqui de depressão, né, grave, mas esse processo mesmo inicial da depressão, e o espumante se mostrou muito benéfico. Então as pessoas que consumiram, foram meses de observação com essas pessoas, em dosagens específicas, então a pessoa tinha que tomar tanto por dia daquele espumante. E a melhora que aconteceu, porque a gente tem neurotransmissores que trazem esse bem-estar que a gente, né, tudo que a gente faz que dá prazer, aumenta o nível deles. Deles. E o espumante, assim também como o vinho, eles têm essa propriedade de fazer com que esses neurotransmissores sejam formados em níveis mais altos. Então, também por isso que ele é um elemento benéfico para o processo de tratamento com a depressão. Continua sendo um remédio para a alma também. Para a alma, como você disse no começo, é total remédio para a alma. Cris, fala pra gente, em relação aos tipos de vinho, são apenas os tintos que vão trazer benefícios à saúde? O estilo de vinho, se ele é um vinho fino ou um vinho de mesa, também pode trazer os benefícios. E para quem não pode consumir o álcool, né? Por exemplo, o suco de uva tem esses compostos benéficos para a saúde também? Sim para todas as perguntas, porém, com alguns poréns, né? Por que a gente fala mais dos vinhos tintos? Porque a concentração maior desses compostos fenólicos que a gente comentou tem na casca, nas sementes e no cabinho da uva ali, no que a gente chama de engaço. Né? Tem maior concentração nessas partes. Então, por que o vinho tinto tem mais? Porque ele fica em contato com as cascas durante o processo de fermentação. Os vinhos brancos, geralmente, só tem o suco, as cascas a gente descarta. Porém, até saiu um estudo recente agora sobre os vinhos brancos, eles têm concentrações menores, mas tem dois principais compostos que têm concentração altíssima no vinho branco, que são 2 aminoácidos. Um deles é o ácido gálico e o outro é o hidroxitirosol. Consegui falar, demorei para aprender esse nome, gente. Esses dois, eles ajudam principalmente, o hidroxitirosol, principalmente para prevenção de câncer, para a saúde dos olhos, do cabelo, das unhas, da pele como um todo, e o ácido gálico ele vai ajudar para a questão metabólica. Então agora a gente tem muito essa coisa de doenças relacionadas ao metabolismo, gordura no fígado, né, que vai comprometer o funcionamento de todos os órgãos. Então ele ajuda nisso também a prevenir esse tipo de doença. Ajuda no processo de digestão, em prevenção de doenças gastrointestinal. Então, assim, também o vinho branco possui benefícios, não igualmente, mas também ajuda. O suco de uva, qual que é o problema? O álcool, apesar dele ser tóxico pra gente, ele ajuda nesse processo de absorção do que o vinho tem de bom, né, dos compostos fenólicos. O álcool é uma questão que favorece essa absorção dos compostos e a ação deles no nosso organismo. Só que o suco de uva, ele tem igualmente todos os compostos fenólicos, os minerais, tem tudo ali. O grande problema do suco de uva é o açúcar. A gente tem um excesso, né? É muito açúcar ali. Então, o consumo do suco de uva vai me comprometer. Um diabético, por exemplo, não pode consumir. Uma pessoa que tem restrição calórica, que faz uma dieta, né, ou que não quer mesmo consumir tanto açúcar, tem que tomar um pouquinho de cuidado com o suco. Com relação ao vinho de mesa, as uvas Vitis Labrusca, que são as uvas comuns, também são concentrações menores. Tem vários estudos que, se a gente procurar lá no Google, a gente vai encontrar das uvas, né, de variedades de uvas e da concentração desses compostos fenólicos. Então, o Brasil é um dos países que mais tem, né, as uvas daqui, o terroir favorece isso por conta, até mesmo em regiões mais úmidas, que daí a gente tem a ação desses patógenos mais presente. Então, tem maiores concentrações de compostos fenólicos. As uvas americanas possuem um pouco menos, mas possuem, então é benéfico, tomar o vinho de mesa é benéfico igualmente, porém, eu tenho também muito vinho suave quando eu falo de vinho de mesa, aí eu entro na mesma questão do suco. Tenho que tomar cuidado quando tem o açúcar.
Não tendo açúcar, eu consumo moderadamente e eu tenho maiores benefícios. Quando tenho açúcar, eu já me comprometo. Já vira um perigo, né? Já tem que tomar atenção, porque já é um perigo. Açúcar em excesso é um perigo, Assim né? como o álcool Assim também, né? como o álcool. Então tem que ter um equilíbrio. É. Tudo em equilíbrio funciona. Qualquer remédio que a gente toma, ou até mesmo um chá, se a gente tomar um chá em excesso, vai fazer mal. Então, um chá calmante, um chá digestivo, vai fazer mal. O vinho é a mesma coisa. Eu vou obter os benefícios se eu tomar a dose, é uma dose mesmo, né? É uma dose correta durante a minha refeição, a minha jornada ali. Atenção, É isso, hein? Nada gente. em excesso, galera. Cris, então pra gente finalizar o vídeo de hoje, teria mais alguma informação que você gostaria de compartilhar com os nossos queridos inscritos sobre vinho fazer bem à saúde? Bom, a gente pode ficar aqui 3 horas, tá, gente, falando sobre isso, mas resumidamente, assim, uma coisa que eu gostaria de falar com relação até a esse estudo sobre os vinhos brancos, para vocês ficarem ligados e já começarem a consumir as variedades, né, que trazem esses benefícios. A gente tem 4, eles estudaram centenas de variedades de uva branca, mas 4 se destacaram. 2 são muito conhecidas nossas, né, de quem consome vinho, que é a Chardonnay e a Sauvignon Blanc. Inclusive, Sauvignon Blanc aqui na Serrinha é o nosso xodozinho. E aí tem a Sylvaner e a Riesling, que também são 2 variedades que possuem esses compostos em altas concentrações. E pra gente finalizar, vamos dar uma relembrada então em tudo que foi dito, para vocês memorizarem e já começarem a praticar. Botar em prática tudo que a Cris vai falar aqui, hein? Para já começar, gente, a ter os benefícios, a colher os benefícios que o vinho nos traz. Então, sempre aquela coisa da moderação. Então, o álcool, como a gente comentou, ele é tóxico. Então, a gente tem que tomar... É muito difícil dar uma quantidade, mas assim, cada um tem um organismo e o organismo metaboliza o álcool de forma diferente. Mas os estudos trazem como uma regra geral, a gente consumir mulheres de 1 a 2 taças por dia e homens de 1 a 3 taças por dia de vinho. E quando a gente fala taça, gente, não é a taça cheia, tá? Vocês não vão bobeira aí, hein? É aquela coisa assim de alcançar no dia os 300 ml de vinho. Vamos colocar nas 2 refeições, e daí vocês dividem, toma metade no almoço e depois dá meu resto na janta. no jantar, tá? Todos os dias, sempre com as refeições. Fora isso, a gente pode tomar vinho? Claro que pode, mas vamos lembrar, né? A gente tá falando de álcool e álcool é tóxico. Então, a moderação e toma água. Sempre muita água junto, que daí você não vai ter problema. Problema de ficar doidão. E nem desidratar, nem se sentir mal. O dia seguinte vai chegar e você vai sentir as consequências. A ressaca moral, a física, vem tudo junto. E aí vamos relembrar quais são as doenças que são, né, que o vinho previne, né, as principais doenças. Então, sempre as doenças ligadas ao coração e à alma. Então, AVC, a questão de colesterol, então ela ajuda a aumentar o colesterol bom, ele ajuda a diminuir o ruim. Circulação, então evita trombose, problemas circulatórios de uma forma em geral, diabetes, as doenças metabólicas, então quando a gente tem gordura no fígado, essas doenças gastrointestinais, doenças ligadas à parte neurológica, então Parkinson, Alzheimer, câncer, né? Isso foi, a maioria dos estudos estão relacionados ao câncer, então previne mesmo a formação de células cancerígenas. Então, assim, ajuda na digestão, como a gente comentou, na absorção dos nutrientes. Então, assim, são infinitos benefícios. Faz bem para a pele porque ele é antioxidante, então combate os radicais livres, então o envelhecimento precoce. Então assim, gente, são inúmeros benefícios, desde que a gente saiba como a dosagem correta, né? Até que ponto a gente pode tomar para colher todos esses benefícios. Sim. E também para curtir, né? Claro, sim. O vinho ele ajuda nas questões da alma, na depressão, na ansiedade, né? Nessa coisa da gente estar nesse momento tão complicado de angústias, né? E incertezas. Sim. Conversar com um amigo e com uma taça de vinho junto, a gente vai ter o combo completo dos benefícios, né? A gente pode até falar agora do Setembro Amarelo, né? Que é para relação às pessoas que têm depressão e essas doenças relacionadas a tristeza e essas coisas, né? O psicológico, né? E nada melhor que tomar uma taça de vinho com um amigo que tá precisando de ajuda, que tá precisando de um ombro amigo. Pega uma taça de vinho e vai lá compartilhar das suas conversas com ele. Não deixe de apoiar quem precisa de um amigo, né? Isso a gente pode até colocar porque
tá no mês de setembro amarelo, a gente pode falar disso aqui hoje. E é sempre bom, né? Faz uma sessão de terapia, aumenta os níveis dos neurotransmissores, serotonina, dopamina, e ainda vai sair, né, com uma leveza na alma e com todos esses benefícios ligados ao nosso organismo, né? Aos Com nossos. certeza. Então eu acho que é isso, né, gente? Vinho só é coisa boa. Só coisa boa. Então a Cris já falou aqui pra gente tudo sobre vinho fazer bem à saúde. Não esqueçam de seguir o que ela falou, hein, galera? Por favor. Cris, muito obrigada pela sua participação. Você ainda vai aparecer muito aqui no nosso canal, porque você sabe tudo sobre vinho. Então, muito obrigada. Esteja sempre bem-vinda aqui. E é isso. Bom, eu que tenho que agradecer, né, mais uma vez, a acolhência, o carinho e a responsabilidade, né, gente, de vir aqui. A gente sempre tá estudando, tem que, né, correr atrás, porque é muita coisa. Se a gente ficar aqui, a gente não vai terminar nunca de falar assunto nenhum, né? Sempre Quando você começa um segmento do assunto, você vai, assim, ó, desmembrando em vários outros. Mas é sempre um prazer, eu tô sempre disponível pra passar essas informações maravilhosas sobre o mundo do vinho. Agradeço. E bebam vinho, mas bebam água Bebam também, água por também, favor, hein? tá? Tchim, saúde e vida longa ao Aprendi com Vinho. E todos nós também. Gente, não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. E Por também favor. de acompanhar a Cris nas redes isso, dela, me viu? acompanha. @CrisRota. Não. Rota Cris. Rota Cris, viu? Me A acompanha. gente vai colocar aí embaixo pra vocês acompanharem Não ela. esquecerem, é. Não esquecerem. Um beijo. Até semana Beijo, que vem. gente. Tchau, tchau. Quando vocês estavam conversando, eu deixei aqui tudo